Olá, boa noite. Comecinho de noite, né? A hora da Ave Maria. Tô aqui vendo da minha janela um pôr do sol, que bonito, né? Eu gosto muito desse tempo. E aí, boa tarde, como vão vocês? Vão entrando. Hoje eu tenho uma live muito legal. O Du já entrou. Eu vou chamá-lo, porque a gente já vai começar conversando com ele, para não perder nenhum tempo. Du, se prepara, vou chamar você. Vamos ver onde está. Ih, cadê? Aqui. Estou te chamando. O Dumiliano, ele vai se apresentar. Oi! Você tá Olá, bom? Bom, tudo tem a ótimo e Deusa você? também correndo aqui. Tudo bom com você, meu lindo? Que bom te Tudo ver. ótimo, querido, e você? Tô tão orgulhosa de você, de estar falando com você. Muito legal. Que honra. Que bom, que bom. Você sabe que a gente está fazendo, desde que começou, né, a pandemia, acho que talvez o primeiro mês a gente se organizou e aí eu comecei a chamar os alunos para não me deixarem mentir sozinha, né? Porque eu fico falando que o processo é ótimo, que tem que fazer o processo. Eu falei, não, eu vou chamar os alunos para eles me ajudarem aqui, para não sou a louca do processo. Eles precisam contar quem eles são, que tudo gente boa, né? Eu costumo dizer que no processo Hoffman só entra gente boa, só tem gente do bem lá dentro, Uhum. e eu preciso fazer uma amostra dessas pessoas. E você estava na nossa lista, eu falei, agora chegou a hora do falar com a gente. Mas antes, gente, oi, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Vão entrando, esse é o Du. Vocês sabem como é que funciona a live, né? Vocês têm que colocar um monte de coraçãozinho para a gente aparecer lá em cima no Instagram, para as outras pessoas saberem que a gente está na live. Tem que convidar as pessoas. O Du é imperdível. Vocês têm que ouvir o que esse cara tem para dizer, o que ele faz, enfim. Então, coloca aí, avisa seus amigos que a gente está aqui. Eduardo Miliano, conte pra gente quem você é. Bom, meu nome é Eduardo, né? Tipo, eu nasci aqui em São Paulo, depois eu passei um tempo morando no interior por conta do trabalho do meu pai. Aí, vamos assim dizer, sempre fui um moleque mais. Em tese eu era tímido, mas depois eu fui descobrindo que, tipo, na verdade eu não sou tímido. No meio do caminho eu fui entendendo que, tipo, sou uma pessoa bastante extrovertida. Mas eu cresci meio que, tipo, fechado, assim, sabe? Tipo, dentro de casa, com meu pai com muito medo de o que, que a rua pode fazer com os meus filhos e coisas do tipo. E no meio do caminho eu fui, tipo, me descobrindo, assim, tipo, entendendo que eu queria ser comunicador, que, tipo, eu queria trabalhar com gente, que eu queria, de alguma forma, poder ser todo extrovertido quanto eu gostaria que, de alguma forma, quando eu acreditasse que eu poderia ser. E foi uma experiência muito legal nesse sentido, porque desde que eu saí da casa dos meus pais, eu consegui vivenciar muito dessas experiências, só que ainda, tipo, convivendo com um pouquinho dos padrões que, tipo, eles tinham na vida deles dentro de mim, né? E Gente, olha, só um pouco. O Du, ele é tão colorido quanto a tela que está atrás dele. Ele é essa luminosidade, ele é esse colorido. Eu o conheci, né, dentro do processo, então eu tenho oportunidade dentro do processo Hoffman de conhecer gente muito legal, mas toda vez que eu me lembro dele, eu lembro as camisas floridas, aquela coisa bem colorida. Hoje ele está até discreto, né? Mas ele é tão colorido quanto essa tela aí atrás. é uma forma, vamos assim dizer, que eu tenho de, tipo, continuar me expressando nesse sentido, assim, né? E, e aí eu fui trabalhar num banco, no meio do caminho, tipo, me apaixonei por onde eu estava trabalhando, descobri o que era valores dentro do espaço de trabalho, né?
você se conectar com uma cultura organizacional, essas coisas todas me apaixonaram. Eu nunca tinha trabalhado com RH na vida e nem me formado em algo desse tipo. Só que aí eu dei na cara que falei, cara, vou montar uma empresa disso. E aí a gente criou uma plataforma de recrutamento que ajuda as pessoas a encontrar aquilo que elas amam fazer, que é uma plataforma focada na internet, obviamente, né? Então, a gente tem mais ou menos uns 5 milhões e meio de usuários e ajudam as pessoas a se encontrar dentro do espaço de trabalho delas. No meio do caminho, eu descobri que a minha função, vamos assim dizer, isso é o que eu estou fazendo agora, né? Mas eu descobri que a minha função é ajudar as pessoas a encontrar a sua missão. E aí, obviamente, tipo, eu fui buscar a missão da vida dos meus pais para encontrar a minha. E dado que eu encontrei a minha, tipo, de alguma forma ajudo as outras a encontrar a sua missão. Porque as pessoas associam a palavra trabalho, Elô. Quando a gente é criança, o pai e a mãe falam, né? Tipo, ai, a mamãe e o papai agora não pode trabalhar, porque não pode brincar, porque precisa trabalhar, né? E automaticamente a criança entende, tipo, a palavra trabalho como o oposto do que é Do brincar. brincar. Depois o Google veio, tentou colocar piscina de bolinhas, escorregador, colocar tudo colorido, para tipo, trabalhar com o olhar lúdico, né? Mas ainda existe esse exercício, né? Tipo, na verdade, em tese, quando você precisa trabalhar, é quando você entende que você cresceu e que toda a parte legal da E tua aí você vida faz assim, né? você se Trabalho e faz fecha, né? assim, né? É. E toda aquela parte legal que você entendeu que existia da tua vida, você vai deixar de fazer acontecer. E eu acredito no playfulness, vamos assim dizer, que é o mindfulness com play, com brincar, com jogar, que é você, tipo, fazer da sua jornada a parte divertida e não ficar esperando o dia que ela acontecer o fim para você olhar e falar, uhul, consegui, cheguei, agora eu tô feliz, né? Você tem que criar a felicidade dentro do processo da jornada. Eu estava entrevistando um palhaço que, tipo, fala muito sobre esse tipo de coisa nas organizações das quais a gente conversa, e ele tava falando, às vezes eu tô no metrô, e aí, tipo, eu ando na escada rolante, eu tô na escada não rolante, né, na escada normal, e aí eu vejo o cara na escada rolante, e eu falo assim, eu vou chegar antes que esse cara, eu vou chegar antes que esse cara. Tipo assim, ele vai brincando até mesmo andando no metrô. E eu acho que essa é a coisa. Infelizmente, quando a gente se joga no mundo do trabalho, a gente fala, não, agora a gente tem que ser sério. Não, agora a gente tem que deixar de brincar. A gente tem que deixar de ser a gente, né? A gente precisa ser uma outra coisa da qual a gente não sabe nem o que é, que a gente não sabe nem para qual a gente foi construído. E aí eu acho que é nesse processo que a gente se perde. E eu descobri que é meio que esse o caminho para onde eu gostaria de levar a minha vida, assim. Ajudando as pessoas a encontrar a felicidade delas, aquilo que elas amam fazer dentro do espaço de trabalho delas, né? Tipo, dentro dali onde elas, de alguma forma, podem se encontrar. E com isso, no meio do caminho, elas vão achando, vamos assim dizer, a missão da vida delas. Porque o trabalho nada mais é, ao meu ver, do que você tentar fazer, obviamente, com que o mundo seja um lugar melhor. E é por isso que você vai ficar 8, 10, 12 horas por dia focado naquilo. E não necessariamente, tipo, arrumando desculpa para pagar boleto que você nem precisa, né? Então, vamos assim dizer, é isso que eu faço hoje. Escuta, Edu, você montou uma plataforma e agora, né? Então você já vivia no espaço da pandemia no mundo normal. Quer dizer, como foi aí viver isso agora que está todo mundo atrás de plataforma, todo mundo atrás do online, e você já fazia isso, né? Qual foi a diferença? O que você viveu aí? A gente já fazia, mas como a gente trabalha com recrutamento, né, é meio diferente, né? Porque as empresas agora não querem recrutar, quer dizer investir, né? Então as pessoas agora não querem tanto investir. Então, tipo, obviamente que a gente já era digital, mas vamos assim dizer. Por exemplo, a gente teve zero problemas com o time trabalhar remotamente. Isso não foi um problema. Sim, Todo mundo já tinha laptop e tal. O único time que não trabalha remotamente é a nossa copeira. E que, obviamente, né, não tem muito o que fazer. E também, quem não trabalha, vamos assim dizer, remotamente, é o time de foto e vídeo. Que hoje a gente tem um time fixo de foto e vídeo que não, obviamente, consegue, tipo, trabalhar remotamente, né? Uma galera que trabalha filmando. E como a gente não está fazendo mais nada fora, né? Isso fez com que essa galera não tivesse o que fazer. Mas, assim, é uma porcentagem de menos de 10% do nosso time. Sim. E daí,
qual foi o resultado aí de 5 meses de pandemia? Tem menos contratação, mais gente no mercado, mais gente te procurando? Tem menos contratação, mais gente consumindo conteúdos que a gente faz online, mais empresas se redesenhando para esse formato do online, mas tudo vai ser mexido, né? Tipo, as empresas que... Por exemplo, a gente tinha uma parte do nosso trabalho que era responsável por fazer recrutamentos como plataforma mesmo. E a outra parte era como consultoria. Essa parte de consultoria reduziu. E a parte de, tipo, da outra aumentou. Então a gente conseguiu equalizar em tese o nosso faturamento. A gente, obviamente, vai perder do que era ano passado para esse. Não vai ser a mesma coisa, obviamente. Mas a gente conseguiu equalizar um pouquinho. Isso que é o bom de você sempre ter outros produtos dentro do seu portfólio para não necessariamente depender de um só, né? Mas quando a gente fala desse processo, vamos assim dizer, de equalização, é um processo complexo, né? Porque ele não nasceu do dia para a noite. A gente não inventou essa plataforma no mundo pandêmico. A gente já inventou ela há 4 anos e agora ela passou a ser representativa. Mais do nosso faturamento vem dessa plataforma do que o que a gente fazia de consultoria, que é meio que em tese como a gente nasceu. Agora, tem outras questões, do tipo, nosso time... tem muita gente falando, nossa, mas as pessoas estão mais produtivas, né? Então, esse negócio de pandemia acelerou. Eu vou totalmente por outro lado. Eu acho que as pessoas estão produtivas porque elas não querem perder o emprego delas. Elas estão produtivas pelo pior motivo que existe, que é o medo. Então... eu acho que é natural, assim, tipo, parte do nosso time não ter medo, mas, tipo, a gente, graças a Deus, não demitiu ninguém especificamente por conta da pandemia até agora, mas obviamente que a gente deixou de contratar algumas pessoas, a gente não quer dizer que não contratou, mas a gente deixou de contratar algumas pessoas, mas eu acho que ainda existe um exercício das pessoas entenderem um pouco da sua saúde mental dentro desse espaço de pandemia, porque... Vou dar um exemplo bobo, né? Eu não ficava tanto... Eu nunca fiquei tanto tempo com a minha esposa na vida, basicamente, né? E agora a gente tá juntos, né? Assim, tipo, todos os dias, todas as horas. Tem sido mais legal do que... Não do que eu pensava, do que realmente era, eu acho. Nosso relacionamento, inclusive, melhorou. A gente fez 2 filhos, né? Então, a gente fez um casal de gêmeos. Que não foram pandêmicos, na verdade, esses bebês foram do carnaval. Foi um pouco antes, né? Mas estamos agora vivendo um processo de grávidos na pandemia. E agora tem a parte chata de, tipo, pai e mãe, assim, tipo, meu pai e mãe moram na mesma rua que eu, numa distância menor do que uma quadra. E eu não os vejo desde, acho que 10 de março. Essa é uma parte muito triste, assim, muito chato, né? Minhas irmãs eu ainda consegui ver um pouco mais, mas os meu pai e minha mãe, eu não vejo desde então, não. Principalmente grávidos, né? É tão importante, né? O vovô e a vovó estarem perto, acompanharem, né? Liga o dia inteiro, pergunta o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro, mas é diferente, né? Esse é o ressentimento, né? Eu tenho uma mãe de 91 anos que veio vindo bem, ela e a cuidadora, né? Nós pusemos a cuidadora dentro da casa dela e falou, agora vocês duas não saem daqui, né? E ela veio bem, 4 meses, e agora ela está começando a espanar. Ela está começando a dizer, eu acho que o vírus não existe, que isso é uma mentira para vocês me abandonarem. Oh, tadinha. Porque agora ela está começando a espanar, porque vai ficando muito tempo mesmo, né? A gente vai... Não, né? vou dar um exemplo bobo. A gente, por conta dos bebês e tal, a gente acabou fazendo uma mini reforma na minha casa. E também porque o meu apartamento é muito antigo e tal, e aí deu um momento que a gente espanou também, a gente não saiu de casa, mas a gente fez essa reforminha. Pô, semana passada tinha uma galera aqui. Aí eu fui hoje fazer um teste por via das dúvidas, assim, não tô sentindo nada, mas, sabe, muito medo, né? Eu sentei dentro de um espaço que, tipo, as pessoas
que tem vírus sentam. Então, Então, assim, tipo, e aí eu lembro que quando eu saía nas primeiras semanas e ia comprar pão, eu saía, voltava de casa e jogava toda a roupa para lavar e tal, não sei o quê. E eu não tava mais considerando fazer isso quando eu estava no lugar sentado das pessoas que pegam vírus. Então, pra gente também se libertar mentalmente de alguns receios, de algumas questões, eu acho que a gente foi, tipo, reduzindo esse sentimento do mundo pandêmico, né, na nossa cabeça, mas tem uma metodologia chamada estado de espírito, né? Que é tipo o espírito do tempo. E é como se analisa tendências, né? Então, a tendência agora para o ano tal, não sei o quê. E isso essa nome chama-se Zeitgeist, que é um nome alemão, que significa espírito do tempo. E o espírito do tempo da qual a gente está vivendo agora é do cuidar. Né? Tipo, da gente conseguir cuidar um do outro, né? Então, não sei o quê. Mas sempre que a gente bate nessas teclas de cuidar, a gente sempre, tipo, tende a querer cuidar do outro antes de cuidar da gente, né? E esse exercício de, tipo, não cuidar da gente é o que vai fazer, obviamente, a gente nem conseguir cuidar de ninguém. Eu acho que é um exercício muito bom pra gente conseguir, de alguma forma, cuidar da gente, assim, tipo, olhar pra gente, olhar o que a gente gostaria que fosse melhor. Eu lembro que eu fazia parte de uma rede de jovens, né, na faculdade, e meu pai achava que era uma seita satânica, assim, tipo, minha mãe achava que era uma rede de jovens, vamos assim dizer, tipo, sei lá, eles achavam que era uma piração, assim, que eu deveria estar estudando, deveria estar na faculdade, e estava nessa rede de jovens, como se fosse uma empresa júnior, né? E sei. todo final de semana era isso, todo dia era isso, tudo lá. Meu pai até falava, você não ganha um vale-refeição aí desse negócio? Porque, pelo amor de Deus, você trabalha mais para eles do que para... E aí eu entendia que eles não entendiam, mal de publicitário, eu fiz um evento para pais da IESEC, chamava IESEC essa rede. Então era evento de pais da IESEC, o EPA. E eu expliquei para o meu pai o que era a IESEC. E nessa que eu fui explicar para eles o que era a ESEC, meu pai voltou para casa, ele olhou para mim e falou, entendi, você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade. Porque era assim que a gente se descrevia, ele decorou, né? Eu falei, é isso, pai, eu quero ser isso e tal. Aí ele falou, que legal, você quer mudar o mundo, né, meu filho? Eu falei, é isso, pai, eu quero mudar o mundo, né? Tinha 19 anos. E ele falou, que legal, você quer mudar o mundo, mas você não consegue tirar nem a meia do meio da sala, né? E tinha uma meia no meio da sala. E eu acho que a nossa vida, a gente tem que buscar a felicidade, a gente tem que buscar aquilo que a gente ama fazer em tirar as meias do meio das nossas salas, sabe? O processo Hoffman, para mim, foi tipo uma das meias mais legais, assim, que tipo, eu de alguma forma tirei do meio da sala, porque ele usa ferramentas para você identificar o que é a meia, identificar o que é a sala, identificar como tirar, identificar onde guardar a meia, tipo, e é tudo. Isso é o jeito meu de querer fazer coisas. Tudo ferramental, sabe? Tipo, com coisas já testadas, tipo, organizadas. Então essa é a parte, assim, que eu olho e falo, pô, os caras são foda nisso que eles... Eu até falando palavrão, mas assim, eles são foda nisso que eles fazem porque tem essa coisa de, tipo, já testou, já viu, já deu certo, muita gente funcionou com esse processo de você arrancar suas meias no meio da sala. Tem até aquelas frasezinhas bobas que falam, o cara faz yoga, mas não fala oi pro porteiro, né? Isso é você tentar tirar uma meia do meio da sala do seu processo, né? Você entende que a yoga, obviamente, vai resolver você ser uma pessoa melhor, mas você não fala oi pro porteiro. Eu acho que a yoga, ela tem uma coisa, não que eu fale mal da yoga, nada disso, mas às vezes tem algumas coisas meio que prontas do nosso dia a dia, que é tipo só ir lá na escola, todo mundo faz, todo mundo já fez, vou lá e pago e faço, né? Mas a gente tem que se inquietar pelas coisas que nos dão medo. E eu lembro que eu, tipo, morri de medo de ir no Hoffman no começo. Só que aquilo que fazia com que fosse mais legal pra mim ainda. Porque se eu tava com medo, era porque aquilo ia ser legal, entendeu? Tipo, é meio que essas coisinhas que a gente precisa vivenciar na nossa vida. Eu, até hoje, fico buscando o que me dá muito medo pra fazer. Porque o medo, pra mim, é aquela borboletinha que fica dentro da barriga ali, Sim. mexendo com você, a ponto de você olhar e falar... Meu avô falava, né? Se você não tá tremendo, você não tá fazendo. E você só vai sentir que você vai fazer alguma coisa se você estiver vencendo seus medos. Que é o processo de você, obviamente, sair da sua zona de conforto, né? É. Você sabe, o processo tem mais de 50 anos, né? Quando você fala que é uma metodologia que já foi testada e aprovada, né? E ele está praticamente do mesmo jeito, né? Há 53 anos, em 16 países, né? Eram 11 países e agora está em 16.
O Bob Hoffman, quando construiu, ele dava uma metáfora que eu gosto muito, né? Que é a metáfora da árvore de Natal. E ele dizia assim: o processo é como uma árvore de Natal. Você identifica a árvore de Natal em qualquer lugar do mundo. Você sabe que ela é aquele pinheirinho e você diz: ah, é uma árvore de Natal. Mas em cada país você coloca o enfeite que você quiser. Mas você não pode deixar de fazer a árvore de Natal. Então, a árvore de Natal é o método, é a metodologia processo Hoffman. É essa que você diz que foi testada, aprovada, né? Só eu estou há 18 anos sozinha, né, no processo, sem a Marisa Tano. Claro que com a equipe, mas sem ela. E pela minha sala de aula, quer dizer, sem a Marisa, já passaram pela minha sala de aula mais de 10 mil alunos. Então, só eu, né? 10 mil alunos. E 10 mil alunos que testaram, né, essa ferramenta que tem o formato de uma árvore de Natal. Né? E nesses 18 anos, sem a Marisa, eu comecei com o modelo dela e devagarinho eu fui fazendo o modelo Heloísa Capelas. Né? Então, Uhum. é a mesma árvore de Natal com os meus enfeites, né? Assim como em todos os lugares do mundo. Então, essa é a ferramenta pela qual você passou, né? Pela experiência que você passou, que foi testada, aprovada, né? Há muitos anos, né? Então, assim, não tem. É o curso mais antigo de autoconhecimento que existe no mundo, né? Uhum. Então, ele já foi para É o lá de pai dos aprovado. cursos de autoconhecimento, né? Que Isso. provavelmente muitos cursos de autoconhecimento nasceram de alguém que fez o Hoffman, né? Sim, sim. Aliás, os grandes líderes, né, que construíram coisas, eles primeiro passaram pelo processo, depois Uhum. eles foram construir coisas, né? Porque é o momento da virada, né? É o momento da Uhum. grande compreensão da vida, né? Uhum. E falando isso, e com tantos aprendizados seus, né, que você foi buscar desde muito cedo, né? É, o que você levou do processo? Qual é o grande aprendizado do Du, né? Esse cara aí tão moderno, tão fazedor, né? Tão para frente, tão colorido. Você Uhum. já era assim, né? Mas o que você ganhou com o processo? Nossa, muita coisa. E depois, né, eu fiz tudo, né? Eu fiz o É, processo, fiz o foi, Master, fiz. Eu li todos os foi, livros do Harry Potter, né? Eu não parei no primeiro, né? foi, foi. Então, eu acho que cada livro eu aprendi uma coisa, assim, cada momento no processo eu aprendi uma coisa. Ahn, tem uma coisa. Uma vez eu estava falando isso para a Neide, né? Que a Neide que me Acompanhou. acompanhou, né? Tipo, e uma vez eu tava falando para ela, eu falei, puxa, Neide, eu acho que eu tenho que fazer o processo de novo, porque eu não fui fazer o processo, eu ficava olhando e falando, nossa, isso é legal, nossa, isso é bacana. Aí eu anotava assim como uma técnica e coisa do tipo. Ela falou, não, você fez do seu jeito. Esse é o melhor jeito de você aprender alguma coisa. E você entrou no seu melhor processo. E eu falei, nossa, é mesmo, quando eu tô aprendendo uma coisa muito que eu quero aprender, é assim que eu faço. E eu acho que, tipo, a primeira coisa que eu aprendi, assim, é, tipo, meio que um sentimento do tipo, caraca, dá, sabe? Tipo, dá pra você ser uma pessoa melhor, assim, tipo, é bem mais fácil do que eu achava. Tipo, em tese é meio que isso. Óbvio que tem um custo pra isso, mas é um sentimento de custo do tipo, impagável, assim, sabe? Tipo, vale a pena. No entendimento de, tipo, de novo, é bem mais fácil existe um processo para você ser melhor. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E o sentimento de que eu realmente passei a ser uma pessoa melhor. Eu acho que é muito difícil explicar, né? Tipo, só sabe quem vivencia, assim. Cada um abre uma chavinha no coração diferente do outro. Eu acho que uma das coisas que, tipo, me abriu muito eu só mudo, esse é o Du, né? O Du falando. Eu só mudo algo se eu entendi onde está mexendo, sabe? Eu só vou conseguir arrumar uma peça se eu sei qual parafuso apertar. E eu acho que eu descobri no Hoffman os parafusos.
Tipo, eu não sei nem se eu arrumei a peça ainda, mas eu sei que aqueles são os parafusos, assim, tipo. E essas são as coisinhas que eu sinto, assim, tipo, muito gratificante, assim, do processo. Eu tive um caso interessante que meu pai e minha mãe esconderam uma filha que meu pai teve a vida inteira. E eu descobri isso entre os módulos. Então, aquilo já estava dentro de mim desde que eu nasci. Sim. Só que eu não sabia, né? Eu não entendia isso. E isso foi muito legal, porque eu lembro do dia que você me disse uma coisa lá, que você falou, cara, tipo, você é isso por conta disso, que não sei o que, não sei o que. E aí, é assim, é um quebra-cabeça que a gente É. tem na nossa vida um monte de peça, só que a gente acha que aquelas peças vão ser aquilo que a gente um dia sonhou ser, que é a caixa, né? A tampa do quebra-cabeça. Tá muito diferente das peças que a gente recebeu, né? E aí, o Hoffman, ele deixa a tampa do quebra-cabeça mais clara, baseada nas peças que você tem. Eu acho que é meio que essa a parte mais legal, assim. E eu descobri essa irmã depois e tal. E só contextualizando, os meus pais, de alguma forma, eles criaram em mim uma pessoa que eles não conseguiram criar essa filha, né? Porque essa filha era... Meu pai, antes de casar com a minha mãe, teve uma filha que ele renegou, vamos assim dizer. Ele negou que ela existia. Só que essa filha, obviamente, estava presente na vida do meu pai e trouxe na vida da família toda. Todo mundo da família sabia, menos os 3 filhos. E eu fui descobrir isso com 26 anos. Quando eu descobri isso, 28. Quando eu descobri isso com 28, eu tava no meio dos módulos. E eu lembro que, tipo, aquilo foi uma puta peça gigante pro meu quebra-cabeça, assim, sabe? Tipo, de explicar por que que eu gosto de aparecer e me pintar e ficar... Pintar, né? Tipo, parece só uma É. drag aqui, mas... Tipo, Ser, de colocar ser cor, de tipo, não colorido. sei o quê. Meio que, tipo, tentando ser a primeira filha que eu não fui. Sabe uma coisa assim? É muito complexo contar isso agora, assim, tipo, a esmo, É. assim, porque isso é uma coisa minha, né? Nossa, Mas é. às vezes a gente tem umas descobertas dentro da nossa vida que, tipo, quando a gente conecta com a plataforma ideal para se autoconhecer, e eu entendo que eu usei da plataforma Hoffman para pegar esse item da minha vida e colocar dentro dela, e entender realmente como quebra-cabeça, nossa, é libertador, é libertador. A minha irmã mais nova julgou meu pai por muito tempo. A minha outra irmã brigou com meu pai pra caralho. E eu sempre fui o filho mais cuzãozinho, assim. Quando meu pai contou isso pra mim, eu tive só uma peninha dele, vamos assim dizer, dele ter guardado isso tanto tempo. E ter Mas eu não. perdido a filha, né? Assim, não ter curtido a filha, né? Não, é que curtido aí é uma coisa dele, mas assim, dele não ter contado, dele ter guardado. Isso deve ter sido um peso na vida dele, meu Deus. E assim, tipo, o meu sentimento com isso é que, tipo, ele, de alguma forma. Eu acho que eu briguei muito menos do que eu deveria. Talvez eu briguei em parcelas, eu parcelei a briga depois na frente, mas foi muito menos pesado para uma pessoa. Eu vi meu pai muito mais como um humano, assim, do que como Sim. o cuzão que, tipo, Sobre o guardou uma vilão, informação né? dessa. Sabe uma coisa assim? Obviamente, isso foi responsabilidade do processo, assim. É, é. Eu... E te deu um entendimento muito amplo, né? Uma consciência muito ampliada a seu respeito, a respeito do seu Sim. sistema familiar, né? E é isso que faz toda a diferença para você ir para frente, né? Por exemplo, eu fiz constelação esse ano, inclusive no mundo pandêmico. Foi muito legal, fiz com Playmobil e tal. Ah, Adoro Playmobil e tal. Cara, a constelação é uma coisa altamente complexa, ao meu ver. é. O Hoffman foram os primeiros livros para fazer constelação. Se você hoje faz constelação sem fazer o Hoffman, ao meu ver, é como se você estivesse lendo Harry Potter 6 sem ter lido o primeiro, sabe? Tipo, então, meio que essa... Eu tô falando de Harry Potter aqui, mas eu nem li Harry Potter. Só tô dando um exemplo dessas coisas É. sequenciais e tal, porque fazem sentido. Então, o Hoffman, quando a constelação fez um clique na minha vida muito mais foda por eu ter feito o Hoffman, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, o Hoffman, ele vamos assim dizer, algumas pessoas fazem algumas conversas comigo
em terapia, em coisas do tipo, que eu acho que assim, eu tenho muita bagagem de Hoffman que me permitiu entrar nessa caixinha, né? E a gente tem um Uhum. negócio que é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou aproveitar que a gente tem telas aqui. Eu falo demais sobre isso, que é aquela. Eu não sei se eu até posso usar esse tipo de exemplo aqui, mas é aquela janela de Johari, né? Sei, E a janela tá aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Você consegue ver? eu Bom, o consigo. ponto é, aqui é tipo uma coisa que todo mundo consegue ver de você. Então todo mundo sabe e eu sei que eu sou colorido, né? Vamos assim dizer. Aqui tem uma coisa que, tipo, é, todo mundo vê que eu sou chorão, mas eu nunca me reconheço como chorão. Mas todo mundo sabe que eu sou chorão. E aqui tem uma coisa que, tipo, eu sou mega raivoso, mas eu não mostro pra ninguém. Eu vou lá e sou raivoso no banheiro. E tem essa parte aqui que é o desconhecido. As pessoas não conseguem ver em mim, eu não consigo ver em mim, mas eu estou demonstrando isso no meu dia a dia. Isso só vai ser aberto com ferramenta. Isso só vai liberar você com ferramenta. E se a pessoa não busca autoconhecimento, ela não busca abrir essas chavinhas dentro de você, ela não conhece metade dela. Porque para mim, tipo, esse pedaço aqui é metade e essa última janelinha é a outra sua metade. Então, não é tipo assim, o Du é o cara do autoconhecimento, não sei o quê, ele fez reiki, porque a mãe dele era espírita do não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, é tipo uma coisa de quase de negócio, assim, de você pensar como. Se você pensar até com a sua vida como business, você precisa se conhecer, né? Aquele momento que você tem uma empresa, você precisa que o consultor venha de fora para te contar coisa que você não está vendo. É meio que isso com a gente, né? Com a nossa cabeça. Isso é baseado em técnica. Agora, eu concordo que eu sou uma pessoa que já testei muita coisa. Então, assim, tem muitos lugares que eu fui que eu não estaria fazendo a live agora com você, entendeu? E não é nem porque Sim. a minha pessoa é muito grande para. Não é nem por isso, é só porque, tipo, eu não achei que ali foi o. Mas, cara, o Hoffman não. Tipo, o Hoffman realmente são as ferramentas que você olha e fala, porra, o negócio é foda. E eu gosto muito, eu acho assim, essa é uma coisa que eu, pelo menos, tive sorte. Eu não sei se vocês fazem por sorte, até hoje eu tenho vontade de ser professor do Hoffman um dia só para descobrir essas verdades aí. Mas como que vocês escolhem a professora? Porque o dia que eu encontrei todos os alunos da Neide, eu vi padrão. Então, eu não sei se é só tão random assim como vocês falam que é. Mas eu tive muita sorte de ter a Neide ali na época como minha professora. Depois você me facilitou em outras. A gente teve outras professoras e tal. Mas, assim, uma coisa que eu valorizo muito desse tipo de processo é, tipo, quem tá conversando com você, sabe? Tipo, da onde essa pessoa veio, o que que ela é e tal. E eu brinco que, tipo, as professoras do Hoffman, elas são, tipo, sabe os lutadores de MMA? Que, tipo, eles não são só bons de boxe, eles são boxe, karatê, faixa preta em jiu-jitsu e não sei o quê. Vocês buscaram todos os cursos de autoconhecimento e viraram faixa preta, na maioria deles, e hoje, tipo, refletem isso no Hoffman. Isso é muito legal, porque a pessoa, ela não tá ali usando a metodologia pura e simples do Hoffman, que já é incrível. Ela tá usando o Hoffman com um pedaço de reiki, com um pedaço sabe, tipo, Sei, sei. de psicologia, de tipo. Isso é muito legal. E eu acho que É. também tem uma coisa que eu gostei. Tô falando demais, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu gostei, assim, tipo, que eu tendo a ver as pessoas como caixinhas, assim, sabe? Tipo, meio feio falar isso, mas eu acho que tem um número considerável de padrões dentro da nossa vida e esses padrões são refletidos em algumas coisas. Então, por exemplo, tipo, sei lá, pessoas que viveram tais tipos de trauma refletem esses tipos de questões. Pessoas que viveram tais tipos de experiência refletem esses tipos de questões. Não é tão científico, mas tem os padrõezinhos, assim. E no Hoffman eu consegui ver isso muito claro. E isso, tipo, me ajudou muito a ler gente dentro da minha vida. Uhum. Então, por exemplo, isso é uma coisa que não tem nada a ver aqui com o Migo, mas em tese tem. As pessoas que hoje eu escolho de alguma forma para trabalhar junto, para estar próximo e tal, eu tenho um olhar empático sobre a vida delas, sobre a história delas, sobre da onde veio mãe, da onde veio o pai, o que que fez, da onde não fez, não é? Muito maior para fazer a leitura do indivíduo do que só, vamos O assim dizer, currículo, né?
o currículo, o que, que ela pode entregar, ou da onde ela trabalhou, entendeu? Toda sim. vez que eu faço uma demissão, eu contrato uma pessoa, não que na contratação eu vou perguntar o que, que seu pai faz, o que sua mãe faz, como é que você nasceu, se você teve trauma, tal. Não é isso, mas assim, você tem ali uns 3 meses para conhecer as pessoas, né, da qual você está próximo. Nossa, tipo, você abre chavinhas, assim, tipo, no outro é incrível, assim, tipo, de realmente fazer com que a pessoa explore o melhor dela para estar do teu lado, para estar construindo com você, para estar te ajudando, para estar melhorando. Eu não quero dizer que eu uso de técnicas do Hoffman para como se assim dizer, como se eu fosse um facilitador na paralela. Não, Sim. não é isso. Mas assim, tipo, da mesma forma que abriram consciências em mim, hoje eu tenho um olhar muito mais humano frente ao indivíduo do que. Vou dar um exemplo. Quando eu faço grandes negociações, desde investidor até, sei lá, tipo, sociedade, todas as negociações, eu olho eu olho para o outro de um jeito diferente do que eu olhava, assim, tipo, consideravelmente diferente. Você sabe Não quer dizer que que eu olho mais, que eu olho melhor, mas assim, tipo, a forma como eu olho e como eu vejo é muito diferente, sabe? É, um exemplo bobo disso que eu tenho é que uma vez a pessoa estava tem uma coisa no Hoffman, né, de que quais são as suas vinganças, né? Tipo, é muito específico contar isso, mas todo mundo é meio que movido por uma grande vingança, né? Tipo, até chegar no amor. Em tese, até o amor é uma forma de vingar, né? Algo. E hoje eu fico meio, quando eu vou recrutar alguém, eu quero saber se a vingança dela tá meio que parecida com a minha, porque se ela quiser vingar o pai e a mãe, vai bater em mim. Agora, se ela. Não que ela quer vingar, todo mundo quer vingar o pai e a mãe, mas se ela quer vingar uma coisa que ainda é muito pessoal, essa pessoalidade vai bater em mim. Se ela quer vingar uma coisa de construção, de desafio, dela ser melhor, isso vai bater na empresa e é muito mais positivo. Então, é muito louco fazer isso, mas, tipo assim, eu consigo recrutar gente de um jeito diferente usando, não as metodologias, mas usando a minha a vivência, o aprendizado teoria, que eu né? tive em A me conhecer lá teoria. dentro. Você sabe que você está falando isso e eu fico pensando assim, eu fico feliz com esse resultado, né? Desse ponto de vista, assim, eu nunca tinha ouvido, né? Você falar, você já falou um monte para mim do processo, mas desse jeito que você falou, um dos ganhos dos alunos é a empatia. E a empatia é conhecer o outro a partir do outro. E tudo que a gente quis na infância, tudo se resume a nós queríamos que os nossos pais nos vissem, Uhum. mas nos vissem como nós já éramos, né? Porque nós já nascemos pronto, as nossas qualidades, os nossos talentos, eles Tá tudo nascem com a ali. gente, né? Ele nasce em germe. Então a gente queria tanto que eles olhassem no olho da gente com curiosidade para descobrir quem nós éramos. Esse foi sempre o nosso grande desejo infantil. Uhum. E no processo, a gente aprende a olhar para a gente e dar esse olhar para nós, sem precisar desse olhar infantil que não teve. Nós não tivemos e não teremos, porque a infância já acabou. Mas nós podemos olhar para a gente com esse olhar curioso, com esse olhar de empatia, né? Olhar para a gente do nosso ponto de vista e não do ponto de vista dos outros. E quando a gente cresce, né, na nossa infância, a gente aprende a nos olhar do ponto de vista dos nossos pais. E no processo a gente muda, né? A gente sai do olho daqui e vem para o olho daqui, né? O olho para dentro. Uhum. E esse aprendizado é o que você está me dizendo que você levou, né? Porque a hora que você pode olhar para as pessoas, curioso, olhar nos olhos dessas pessoas e curioso para descobrir quem elas são, né? De verdade, assim, qual é a essência, da onde elas vieram, que história elas trazem. Isso autoriza as pessoas, isso legitima as pessoas e elas ficam motivadas a mostrar para você o melhor delas. Uhum. Uhum. Então, e isso faz de você um bom recrutador, né? Faz de você um bom mentor, porque você dá para elas
aquilo que elas desejaram a vida inteira, que alguém as olhasse com curiosidade, né? Uhum. Dizendo, muito bem, me conta do seu ponto de vista, do seu, quem é você? E esse foi um olhar que você desenvolveu no processo, né? E Mas eu essa acho é que uma das propostas, né? tem uma coisa também, Elô, ao meu ver, que é assim, é, todo mundo fala assim, tipo, saber que você tem um problema é o primeiro passo, né? Olha, já é um bom começo. Na minha opinião, é mais do que se sinta 50% do caminho. Tipo assim, você conseguir sair desse problema e resolvê-lo é assim, meio que uma. Como é que eu vou te dizer? É meio que um. Não que é impossível, mas assim, é a parte mais difícil. Só que você saber que você tem aquilo, que você entendeu aquilo, que você conseguiu compreender por que que você faz e tal padrão que você repete, ou que você não gosta no outro, coisas do tipo, é mais a metade do caminho. E eu acho que isso também, quando você se conhece nesse processo, nesse entendimento, você faz com que a sua autoestima fique um pouquinho mais forte o suficiente para, tipo, viver até mesmo com aquele problema. Entendeu? Tipo, conviver com você sendo aquela pessoa bosta que você um dia imaginou que você poderia ser. E isso é incrível. É libertador. É tipo uma coisa assim, cara, eu sei que eu sou assim, é uma merda, eu tenho que arrumar essa bosta, mas vambora ainda, né? Porque às vezes a gente, tipo, fica não nem querendo levantar da Negando, cama, né? É. remoendo alguma coisinha que a gente tem. Mas aí quando a gente descobre que a gente tem, e aí a gente olha pro outro do lado, que essa é a parte legal também do Hoffman. Você olha pro outro lado e fala, ih, caralho, esse cara tá fudido também. Nossa, aquele ali não sei o quê. E não é fudido, né? Tipo, fudido é uma palavra Não. feia, mas é assim, é olhar e falar, cacete, todo mundo tem problema pra cacete, né? E como a gente tá ali dentro de um espaço de controle, ninguém vai sair dali contando pro outro, porque no final, se alguém sair por isso, caraca, essa pessoa, por que essa pessoa existe no mundo? Ela, não faz sentido você sair contar um pro outro, mas quando você olha pro outro, vê, cara, olha só, né? Você meio que fala, caramba, todo mundo tá aqui. Você fala uma coisa pra mim que eu acho muito legal, que é, a gente é todo mundo louco e a gente tá num processo de tratamento. Então, se a gente não vai para esses lugares onde a gente pode um pouquinho se tratar, a gente vai. Aí a gente vai adoecer mesmo. E aí você vê gente na cama, você vê gente sem conseguir andar, né? Sem conseguir sair do lugar, em É. depressões profundas e coisas do tipo. Tem Porque. duas coisas importantes que você falou, né? Assim, primeiro que consciência é 50% da cura. Consciência é 50% da cura, que é o que você consegue lá no processo, que é isso que você está contando. Quer dizer, uau, sou maluco. 50% você está curado, né? Da sua maluquice, só de ter aceitado. E não é aceitado aqui, né? Quando você fala de consciência, é uma consciência das quatro inteligências, né? Que o Bob Hoffman falava desse modelo aqui das nossas quatro inteligências. São elas que compreendem, elas que têm a consciência, né? E uma outra coisa importante que você falou, quer dizer, além da consciência ser 50% da cura, é, a gente morre, a gente, humanidade, 50 anos antes do que precisa, por falta de consciência. E aí a gente adoece e morre 50 anos antes. A nossa perspectiva de vida é de 120 anos e a nossa média de vida é de 70, 75. Não precisa, nós podemos ser longevos, né? Não só pela medicina, pela tecnologia, mas nós seremos longevos pelo nosso nível de consciência e cura emocional que a gente conseguir, que é isso que você está contando, que é o que dá, que é o que acontece no processo, né? É. Esse é um sentimento assim que eu. Por exemplo, eu sei onde eu tô errando. Eu sei onde eu tô pisando que vai dar bosta. Sabe uma coisa assim? Sim. Antigamente, tipo, você olha e fala, cara, nossa, eu nem sabia. Eu vivo a vida com menos surpresas do que eu vivia. Tipo, eu me tomo muito mais. Até mesmo quando eu vou errar, sabendo que eu tô errando, eu já erro mais consciente. É muito doido isso.
É que Tipo, a sua vida é sua responsabilidade, né? Esse é o lema do processo Hoffman, né? Então, sua vida é sua responsabilidade. Então, agora você erra, mas sabe que assim é dar e receber, né? Então, eu uhum, faço e eu sei que tudo que eu dou, eu recebo de volta. Então, se eu escolho dar na cara, tomar na cara, né? Porque uhum, foi uma escolha. Agora, eu sem querer, sem perceber, compulsivo e automaticamente, eu te dou na cara. Eu falo, cara, desculpa, eu não queria fazer isso. Quando você me dá na cara, o meu sentimento é de injustiça, porque foi sem querer. Né? uhum, Então, é completamente diferente viver a vida de uma maneira que eu escolho ou de uma maneira que foi sem querer. Né? E uhum. o que a gente está fazendo é vivendo a vida sem querer, assim, oh, nossa, eu nem percebi, puxa. E aí a gente se sente o tempo todo vítima da vida, né? Porque foi Uhum, sem querer, eu nem percebi. Você podia ter me compreendido, eu te dei na cara sem querer. uhum. E se eu escolho te dar na cara e você me devolver, eu digo, ok, a escolha, estamos kits, né? Eu que Uhum. escolhi começar essa briga. E é viver de um ponto de vista completamente diferente, né? Que É. é o que você tá contando, né? E você ficou um apaixonado, né, pelo processo, porque nos seguiu, a gente virou amigo, nós estamos sempre juntos, né? Vira e mexe, Eu você me indiquei manda muita aí, né? gente também, no É, sentido de, tipo, meio que falar, cara, você precisa conhecer isso antes da gente continuar conversando, sabe? Tipo, é, eu acho que não é culpa de vocês, mas é muito. Eu particularmente, se eu fosse o marqueteiro de vocês, o vendedor de vocês, eu teria o maior trabalho do mundo, porque é basicamente impossível vender o que vocês vendem. Tipo, é, ainda mais dentro de um espaço onde, tipo, tanta gente vira coaching, né? Todo mundo, tipo, tem uma soluçãozinha mágica, né? Hoje em dia você chuta uma árvore aqui na Paulista, cai dois coachings, né? Então, assim, tipo, todo mundo virou essa formação. E meio que assim, todo mundo tem uma fórmula mágica para tirar você do seu problema. E aí, tipo, competir com a falta de entendimento de que existe sim algumas ferramentas que podem te ajudar, versus que ainda contribuindo com competir com todas essas pessoas que estão vendendo coisa que não vai te ajudar em porra nenhuma. E ainda competir com o sentimento de que quem faz isso é louco, também tem isso, né? Meu pai, por exemplo, talvez não faria isso, porque ele fala, não, quem precisa de psicólogo é louco, né? Tipo, competir com isso tudo é muito difícil. Então, a parte que eu fico meio que assim, que eu olho e falo, cara, eu não sei se isso pode ajudar alguém, mas assim, particularmente você não tá vendo aqui com quem vocês estão conversando, que vocês estão vendo um cara que, tipo, sei lá, né, abraça a árvore, que, tipo, sou gordo, eu como mal pra cacete, tipo, não faço exercício físico nenhum, eu ainda tenho vários problemas de saúde. Ainda não tenho problema de saúde, porque eu acho que sou novo. Mas, é assim, tipo, muito em breve vou jovem. ter. Agora, tem um pouco de desmistificação de quem faz esse tipo de trabalho tem que ser vegano, ayurvédico, o cacete. E tipo, não, nem sei o que é pono lá, sabe? Tipo, da meditação. Assim, isso mega me ajudou, sabe? Tipo, ou seja, tipo, serve para qualquer um, né? Tipo, qualquer pessoa pode passar por esse exercício. Uma fala que eu uso obviamente, desde que eu saí da faculdade, eu fiz terapia. Não fiquei muito tempo na terapia, não sou um cara que faz 10 anos, faço terapia, tal, voltei esse ano. Mas a terapia, eu acho que assim, tipo, ela é muito importante para todo mundo na vida fazer, né? E É. você fazer terapia é como se você tivesse fazendo terapia para conversar com o seu amigo que não faz. Então eu brinco que tipo, eu fiz o Hoffman, os exercícios do Hoffman, para poder conviver com gente que mal se autoconhece. Para poder tipo, olhar e conversar com gente que mal entendeu o que ela veio fazer aqui, entendeu? Não que eu queira melhorar essa pessoa, mas pelo menos para eu conseguir conversar. Sabe uma coisa assim? Tipo, você odeia um político e aí você conhece, tem um puta amigo ali, uma pessoa próxima que tá votando nesse político e faz manifestação, que não sei o que,
eu acho que eu venci o Ah, Hoffman para poder conversar com os outros loucos. É, é, é meio que essa é meio que essa forma de tipo dizer também que isso não é aquela metodologia que só as pessoas que se autoconhecem demais, que são incríveis, maravilhosas. E eu fico em tese, não é triste, mas eu queria tipo ter que explicar menos o que é e conversar mais com pessoas sobre o seu processo. Só que eu ainda tipo vejo que muito pouca gente sabe que isso é o que é, sabe? E uma conta que eu lembro que você contou assim que eu achei muito legal é que o processo Hoffman é uma catalisação de quase 10 anos de terapia, né? Tipo, dizem alguns. É, então, ao invés de você fazer 10 anos de terapia, coloca tudo nesses 10 dias aí, nessa semana, e obviamente que você vai ter uma exponencialidade de autoconhecimento. Você vai para cá, você vai estar nesse nível aqui de repertório sobre você, e isso aqui vai fazer isso, o mundo vai fazer isso aqui com você de volta. Não quer dizer que depois que você fez o Hoffman, tipo, você está pronto para ser o novo Dalai Lama. iluminado. Agora, é, é, você está se perguntando o tempo todo sobre quem você é, sabe? Tipo, lendo os livros, buscando continuar, sabe? Tipo, por exemplo, esse ano eu fui lá fazer terapia de novo. Eu não liguei lá você e falei, qual que é o novo módulo aí? Tem o quadrinidade ao cubo, sei lá, tipo, não te liguei, sabe uma coisa assim? Eu fui fazer terapia. Aí eu também fui fazer a constelação, que era uma coisinha que estava aqui na minha cabeça fazia muito tempo que eu queria fazer. Parcelei em 2 vezes, mas fiz, entendeu? Então, assim, tipo, tem umas coisinhas dessa que, tipo, a gente vai continuar, não, porque depois que você tá lá, você não quer voltar, né? Tipo, você não quer, você não se vê em outro. E aí uma coisa que, tipo, eu acho que é muito, muito, muito legal do Hoffman, que é eu tenho noção agora de quando eu tô mal mesmo, sabe? Tipo, não tipo assim, eu estou na cama debilitado, pelo amor de Deus, alguém liga pra alguém pra me tirar daqui porque eu quero me matar ou algo do tipo. Eu, graças a Deus, ainda, eu não cheguei nesse nível de vida. Mas assim, quando eu começo a ver uma zona cinzenta de que a minha cabeça tá indo, nossa, me cai, sabe? Tipo, alguém vem e fala, entendeu? Tá chegando lá. E essa é uma consciência que eu não tinha ever. Porque isso aí eu ligo com coisas da minha mãe, com coisas do meu pai, com coisa de tipo, quando eu fiz isso, que bosta que deu, sabe umas coisas assim? É, sei lá. Escuta, e o processo para sua paternidade, que é a coisa assim mais atual que você tem hoje? Ainda Uhum. paternidade dupla. Isso só podia ser Dudu. A gente Só não podia podia ser Mel, né? imaginar. Do nada. Ninguém na minha família tem gêmeo. O gêmeo é muito distante, depois a gente foi descobrir. Você sabe que toda vez que eu vejo alguém que tá falando que quer ter filho, eu falo, vai fazer o Hoffman antes, vai fazer essa porra, porque você precisa entender você para saber educar o que você vai falar ali com o filho. Eu, minha esposa não fez, né? Eu enchi o saco suficiente para ela fazer, mas ela não fez. Sei lá porque também agora que ela tá voltando a fazer terapia, então mas ela também, minha esposa, para estar do meu lado, ela já tem que ter visto em outra É, geração. Acho que ela já tem que ter, né? Vai que ela foi Buda na outra geração e tá voltando aqui como minha esposa. Agora, eu tenho já um olhar diferente de educar filho que, obviamente, eu não tive ainda, mas assim, tipo, o meu olhar do que eu quero ter e tal é muito mais, tipo, mano, vamos deixar ele se fuder, sabe? Tipo, vamos deixar viver essa porra aí, que não sei o quê. E ele não vai entender mesmo quem eu sou, não vai ficar puto mesmo. E, tipo, sabe uma coisa assim? Esse é meu lado hoffmaniano, tipo, depois, assim. Eu acho que tem menos essa coisa do tipo. É, o Hoffman, sabe aquela coisa assim, ai, meu filho vai nascer, ele precisa ter e tal, a escola do não sei o que. Não, isso tudo vai fuder igual, se ele tiver que se fuder, ele vai se fuder, se ele tiver que ter trauma, ele vai ter trauma, se ele tiver que... Sabe uma coisa assim? Tipo, eu acho que antigamente a gente tinha esse sentimento assim, ai, meu Deus, traumatizou. Ai, agora, meu, nossa, 10 anos de terapia pra ele salvar disso aí. Pra mim agora faz parte, tipo assim, não dá pra você vivenciar
a sua vida, para você seguir tua vida sem teus problemas, sem tuas merdas, entendeu? E aí tem um outro ponto que, tipo, para mim fez muito sentido. O pai e a mãe que fez isso com o filho é o filho hoje que eu não quero recrutar para os processos seletivos que eu faço. E não só para a 99, para todas as empresas das quais eu contrato, entendeu? Tipo, todas as vagas do Itaú, basicamente, hoje de jovem, passam pela minha mão, pela nossa tecnologia. Tipo, a gente criar tecnologia para isso é como se a gente estivesse identificando que filho que foi planejado demais, entendeu? Que teve esse carinho, esse amor demais. Tipo, eu lembro de vocês contando até hoje que, tipo, Mimadinho, né? que é a coisa do mimado, né? E eu lembro de vocês até hoje contando que vocês conheciam o pai e a mãe de dois meninos que foram fazer o Hoffman, sabiam que eles tinham sido criados com pais e mães assim impecáveis, e mesmo assim eles chegaram lá, bateram em tudo que tinha que bater no pai, na porra, não sei o quê, porque não tem como, sabe? Tipo, você tirar... o teu filho vai nascer com a visão dele, o que você achar que você como pai ou sua mãe é incrível, ele vai contradizer isso tudo, e ele vai achar que tinha que ser da forma dele. Então é meio que um foda-se, assim, sabe? Tipo, é um foda-se, obviamente, com amor e com carinho, mas é meio que, tipo, mano, deixa ele viver. E, em tese, pra eu estar conversando isso com vocês, eu acho que meu pai me educou assim, sem saber também, sabe? Tipo, ele foi um pouco meio que deixa ele lá, ele vai descobrir as coisas dele, ele vai... Ao mesmo tempo que, tipo, quando eu tirava um 10, meu pai cagava, quando eu tirava um 3, ele também cagava, sabe? Tipo, meio que ele nunca quis que o meu dashboard da vida, os meus indicadores da vida fossem as minhas notas da escola, mas sim os meus valores, né? Tipo, como eu tratava meus amigos, como eu tratava a família, como eu conversava com os outros. Tipo, isso pra ele era muito mais importante do que necessariamente o que a gente hoje fica olhando, né? Por isso que eu falo, meu, se o moleque tiver que estudar na escola pública, óbvio que minha esposa não vai querer, e se o moleque tiver que estudar na escola pública, meu, deixa ele lá viver as porras da escola pública, levar porrada dos amigos, tipo, tomar bullying, o cacete, sabe? Tipo, eu acho que eu vou pra educação com os meus filhos, não sei, né? Também, quando nasce, depois muda tudo. Eu tive uma cachorrinha, eu sempre quis ter cachorro na vida, né? Fui ter agora com 30 anos. Nossa, eu já tenho uma dor no coração quando ela vai no clube de campo e fica uma semana sem mim. Então, assim, tipo, a cachorra, né? Imagina dois moleque, menino e menino, que eu, porra, já penso em tudo deles. Só que, assim, eu tenho menos... Eu acho que eu quero muito mais que eles deem a cara a tapa e vivenciem o mundo e pá, do que, tipo, eu seja o responsável por ficar me julgando demais se eu deixei de fazer tal coisa ou se ele não fez tal coisa. Sabe uma coisa assim? O mundo já vai regrar eles demais. Tipo, vai tentar colocar eles em situações fodas demais. E se eu cobrar isso como pai, como mãe, isso vai ser pior, né, para eles. Isso. Bom, se você der o Daqui seu 2 anos a olhar, gente faz uma live de novo para ver as merdas que eu falei ou não, né? se você olhar para eles, dentro dos olhos deles, com curiosidade, eles vão estar abastecidos o suficiente do seu interesse. Eles vão estar reconhecidos o suficiente como singulares, como únicos, e estarão prontos para viver a vida que eles merecem. É a vida que eles têm, né? Quando eles tomarem a vida que já está lá dentro da barriga da mãe deles, eles vão tomar a vida com tudo o que ela tem. E se você puder estar junto no suporte, eles vão viver a vida com tudo que ela tem, né? Então, super parabéns. Eu estou super feliz com você, com o seu sucesso, com a sua proposta. Estou torcendo aí, né, para a Joana terminar essa gravidez lindamente. Que o vovô e a vovó possam ver logo, logo, né? Para sairmos de tudo isso. Quero te Ainda agradecer. tem o Fala. perrengue do vovô e da vovó de Portugal, né? Que De a Ju é Portugal portuguesa. ainda, E aí eles estão lá nossa. presos, aí, tipo, puta, é uma merda. Sabe uma coisa antes de fechar, Lô, que eu lembrei? Tem 3 características que eu acho que a gente precisa. 3 skills, assim, do cinto do Batman, que a gente tem que tirar do cinto a todo momento para viver a vida do jeito que a gente vive.
E no final, o Hoffman é só o empoderador dessas três grandes skills, assim, dessas três grandes características, que a empatia, a coragem e a curiosidade. Tipo, a empatia de sempre estar olhando para o outro, do tipo assim, você não vai querer fazer algo que você sente de frustração, que seu pai não fez, ou coisa do tipo, e aí você quer devolver no outro. Cara, tipo, cada um tem sua história, sabe? Tipo, olhar para a Termina que vai sua. acabar nosso tempo. 30 segundos. É isso. Lindo, obrigada, Curiosidade, obrigada. coragem e empatia. Beijo, valeu por tudo, Beijo. tamo junto. Tamo junto, obrigada, lindo. Tchau. Valeu, tchau, tchau.